E agora a gente segue com o nosso noticiário aqui em Oeste Sem Filtro, porque na terça-feira o governo Lula liberou 4 bilhões e 900 milhões de reais em emendas, o maior valor já liberado pelo Planalto em um único dia. Os repasses foram autorizados e anunciados pelo ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, na tarde de quarta-feira, em meio aos embates entre o Executivo e o Congresso e às vésperas da sessão destinada a analisar os vetos presidenciais, prevista para ocorrer na próxima semana. Nesse ano, Carlo Cauti, quase 14 bilhões de reais já foram empenhados aí pelo Executivo, pelo governo Lula. O meu dinheiro, o seu dinheiro, o nosso dinheiro, né, de emendas parlamentares, que se fosse o governo passado, né, Paula, teriam outro nome, ou seja, orçamento secreto. Mas já que o amor venceu em 2022, então o consórcio voltou a chamar de emendas parlamentares, né? Então o orçamento secreto foi vergonhosamente colocado no arquivo das maiores redações. Mas a gente aqui na Oeste continua chamando isso de orçamento secreto. E a parte mais vergonhosa, Paula, é que se a gente comparar o segundo ano do governo Lula, ou seja, 2024, de janeiro a abril, né, até de 1º de janeiro a dia 30 de abril de 2024, na comparação com o segundo ano do governo Bolsonaro, 1º de janeiro, 30 de abril, a gente vai ver que o Lula liberou mais de 3 vezes de emendas, o valor de emendas em relação ao governo Bolsonaro. Mais do triplo do que o Bolsonaro, que era acusado na época de estar utilizando o dinheiro público de forma espúria, etc. O Lula triplicou o valor de emendas parlamentares e está tudo bem. E não é nenhum escândalo para o consórcio. Mas a coisa mais grave não é só isso, esse mau uso do dinheiro público. Mas o fato é que no dia 11 de abril deste ano, o governo Lula cortou verbas do Ministério da Saúde e bolsas em universidades e da educação básica. Foram 4 bilhões de reais, mais de 4 bilhões cortados em diversos ministérios, por incrível que pareça, até exatamente o valor, né, de 4 bilhões que foi liberado pelo governo Lula nessa última leva de emendas parlamentares, ou seja, tira dinheiro de saúde, educação, inclusive básica, ou seja, prejudicando o futuro das nossas crianças, para dar dinheiro a congressistas para de fato comprar o voto de um congresso que o PT não controla. Isso tem que ser feito de forma mais rápida possível, porque tem a lei eleitoral que impõe até dia 30 de junho o limite para dar emendas para os congressistas. Então, nos próximos 60 dias, veremos uma enxurrada de emendas parlamentares. Só que o dinheiro é curto, então o governo vai cortar de um lado saúde, educação, investimentos para entregar a grana aos deputados e senadores, tentando evitar sucessivas derrotas no Congresso Nacional. Ou seja, quem votou no atual governo achando que aumentar saúde, educação, muito pelo contrário, estão sendo cortados para dar bilhões de reais a deputados e senadores. Esse é o governo que temos hoje lá em Brasília.